O terror é um dos gêneros mais íntimos criados pelo ser humano. Ele explora conceitos e temáticas que desafiam o nosso sentimento de conforto, o medo que pode acontecer com a nossa mente, o nosso corpo ou a nossa alma. Todos esses medos são representados por alguma ameaça física, criaturas de outro mundo, demônios, fantasmas, assassinos em série. Nós constantemente somos apresentados a forças antagônicas no qual servem como portas para apresentar nossas maiores vulnerabilidades. Porém, existe aquele medo que não se apresenta diretamente para nós. Na verdade, ele nem sequer existe fisicamente. Preso dentro da nossa própria existência, existe algo que nos inquieta. O simples medo de ter uma consciência. O medo de pensar e sentir. When everyone you have ever loved is finally gone. When everything you have ever wanted is finally done with. Entra o escritor americano Thomas Ligotti. Nascido em 1953, Ligotti ficou conhecido por suas obras literárias do subgênero Weird Fiction, criado no final do século XIX com uma reinterpretação dos tradicionais contos envolvendo figuras sobrenaturais, como fantasmas e vampiros, descrito pelo estudioso de mídia Jeffrey Andrew como uma utilização de elementos de terror, ficção científica e fantasia para mostrar a impotência e a insignificância dos seres humanos dentro de um universo muito maior, povoado por seres e forças muitas vezes malignos que excedem em muito as capacidades humanas de entendê-los ou controlá-los. Ligotti, fortemente inspirado em autores como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, entre vários outros, escreveu diversas coletâneas de ficção como O Teatro Grotesco, Nocturno e O Elo Especial, além de obras de não ficção como A Conspiração contra a Raça Humana, essa obra sendo de extremo interesse, pois relata sobre a visão de mundo pessimista e niilista de Ligotti, temas esses no qual sempre estiveram presentes em suas obras. Thomas entra em diversas tangentes nessa obra, filosofando sobre ideias antinatalistas e o erro evolutivo no qual ele considera ser a consciência humana. Diferente do consciente moderno que retrata o pensamento niilista como algo imaturo, raso e adolescente, Ligotti possui motivos muito fortes para acreditar e expressar suas ideias. Thomas sofre de ansiedade crônica e anedônia, transtorno neurológico cujos sintomas são a redução de motivação e principalmente a incapacidade de sentir prazer. Esse transtorno geralmente está ligado a estágios mais avançados da depressão. Isso, inclusive, de acordo com as próprias palavras de Ligotti, fez com que ele passasse a sua adolescência abusando de bebidas alcoólicas e drogas, apenas para poder sentir algo, uma fração de prazer. Pensando nesse contexto, faz bastante sentido a presença constante dos temas existencialistas e pessimistas em suas obras, essas que possuem um tom desesperançoso e fatalista. Viver sem poder experienciar prazer ou alegria é quase que uma sentença. Afinal, nós estamos sempre em uma constante busca por felicidade. As obras de Ligotti servem como excelentes contos de horror existencial e convites para o questionamento da nossa própria consciência e a nossa fragilidade e falta de controle em nossas vidas. O ser humano em seus contos é constantemente descrito como uma simples marionete forçadamente guiada rumo ao destino desconhecido, mas de todas as suas obras, nenhuma delas representaria esses temas de uma forma tão clara e visceral como o seu poema Eu Tenho um Plano Especial para Este Mundo. Aqui entra a banda britânica Current 93. Formada em 1982 por David Tibet, Current 93 é um grupo experimental neo-folk pós-industrial, cujo David é o único membro fixo. Porém, a banda já teve outros membros durante os anos, o principal exemplo sendo Steve Stapleton, membro da banda Nurse with Wound. Current 93 possui uma discografia bem interessante, começando desde 1983 e tendo lançamentos até o ano de 2022. A banda possui uma estrutura bem diferente comparada a outros grupos. Tibet geralmente vocaliza suas letras como se fossem poemas, com o instrumental de fundo guiando o ouvinte nos sentimentos em que David quer passar com seus vocais. EPs como Where the Long Shadows Fall e The Stars Are Marching Slowly Home são ótimos exemplos da proposta de Current 93, obras atmosféricas e experimentais que deixam o ouvinte imerso em um mundo desconhecido, às vezes épico, outras vezes inquietante. A melhor comparação que eu posso fazer com Current 93 seria talvez Godspeed You Black Emperor. Por mais que sejam propostas diferentes, a estrutura do trabalho de ambos os grupos
todos são de certa forma semelhantes, faixas longas e atmosféricas com vocais poéticos e instrumentais fora do padrão mainstream. Após a publicação de seu poema Eu Tenho um Plano Especial para Esse Mundo, lançado no ano 2000, Ligotti resolveu colaborar com a banda britânica, Thomas no qual já havia feito até o momento uma colaboração no álbum In a Foreign Town, In a Foreign Land, lançado em 1997. Dessa vez, o projeto era em volta do seu poema, agora narrado por Tibbet, com tratamento musical também feito pela banda. O single de 21 minutos também foi lançado no ano 2000, com uma recepção morna e sem muito reconhecimento, e isso até chegarmos na era digital. A internet é conhecida por catapultar diversas obras a um público grande. Álbuns como Everywhere, The End of Time, The Disintegration Loops e Towers são exemplos de projetos que ficaram muito conhecidos graças à internet e à sua capacidade de espalhar informações para todos os cantos do mundo, o que provou não ser diferente com esse até então desconhecido single lançado há mais de 2 décadas atrás. Com a febre dos icebergs que se iniciou na década de 2020, parcialmente ligado com o repentino sucesso de alguns álbuns citados agora há pouco, foram criados inúmeras listas de icebergs catalogando as músicas mais assustadoras e perturbadoras já criadas, e em quase todas essas listas Eu Tenho um Plano Especial está listado nelas, geralmente nas últimas camadas. Eu era muito interessado em listas de iceberg nessa época, eu lembro de ter conhecido diversas bandas novas por conta dessas listas. Swans e Death Grip são exemplos disso, hoje em dia são praticamente minhas bandas favoritas, junto com outras. Porém, algo que me incomodava era o quão forçado as músicas eram nas últimas camadas desses icebergs. Parecia que para uma música ser assustadora, ela precisava ou ser uma barreira de som implacável e estouradora de tímpanos, ou alguma música dentro dos bilhões de subgêneros do metal no qual o vocalista grunhe igual um porco e as letras são unicamente focadas em violência explícita e extrapolada. Não que as músicas sejam objetivamente ruins, mas eu pessoalmente não sentia medo escutando elas. Isso até eu finalmente escutar a obra de Current 93 em Ligotti. Esperando algo gratuito e no máximo sonoramente desconfortável, eu acabo por ser surpreendido com o poema mais aterrador que eu já escutei, acompanhado de instrumentais completamente desconcertantes. Eu não sabia descrever em palavras o que exatamente me perturbava nessa música. O poema em si era carregado por um sentimento forte de desespero e confusão. A enigmática capa do single que eu encarava enquanto escutava a fria e distante narração de Tibbet e os seus instrumentais simples, porém eficientes. Existia toda uma mística em volta desse single, algo que no momento eu não compreendia, até finalmente ler outras obras de Ligotti, então voltar para esse single com uma nova perspectiva. A música começa com o que aparentavam ser as palavras vagas balbuciadas por alguém, até que essas falas são cortadas aos 30 segundos, sendo apresentados as inquietantes primeiras frases do poema. Quando todos que você amou finalmente se forem, quando tudo que você sempre quis finalmente acabar, quando todos os seus pesadelos ficarem obscurecidos por um tempo, como por um farol brilhante sem cérebro, ou um eclipse ofuscante das muitas formas terríveis deste mundo. Quando você está calmo e alegre, e finalmente sozinho, então em uma grande e nova escuridão, você finalmente executará seu plano especial. É então cortado para uma voz robótica. Tudo o que ela aparenta dizer é incompreensível. É como se ela estivesse falando algo importante ou até mesmo respondendo o narrador. Porém, é impossível de nós entendermos. Repentinamente, somos levados de volta ao poema. É preciso ter um plano, disse alguém que foi mandado para as sombras. E quem eu acreditava que estava dormindo ou morto. Imagine que ele disse que toda a carne que é comida, os dentes rasgando-a, a língua provando seu sabor, e a fome desse sabor. Agora tire essa carne que ele disse, tire os dentes e a língua, o gosto e a fome, tire tudo como está. Esse era o meu plano, meu próprio plano especial para este mundo. Eu ouvi essas palavras e ainda não me perguntei se essa criatura que eu pensava estar dormindo ou morta se aproximaria da sua visão, mesmo em seus sonhos mais profundos, ou sua morte mais duradoura, porque eu tinha ouvido falar de planos de tais visões,
E eu sabia que eles não viam longe o suficiente, mas o que foi exigido na forma de um plano precisava ir além da língua e dentes e fome e carne, além dos ossos e da própria poeira dos ossos e do vento que viria para soprar a poeira. E então comecei a imaginar uma escuridão que existia muito antes da escuridão da noite, e uma luz estranhamente brilhante que não devia nada à luz do dia. Mais uma vez, a voz misteriosa e distorcida surgia, e assim como antes, se demonstra incompreensível para o ouvinte. O inquietante instrumental de Tibet aos poucos começa a fazer presença. Então, somos levados de volta ao poema. Aquele dia pode parecer como outros dias. Mais uma vez sentimos as pequenas trepidações nas pernas. Mais uma vez somos mutilados por um grande medo opressor. Mas aquele dia não terá outros depois. Não haverá mais mundos como este. Porque eu tenho um plano. Um plano muito especial. Não há mais mundos como este. Não haverá mais dias assim. Mais uma vez, a voz distorcida se manifesta. Agora o instrumental é completamente audível, criando uma atmosfera opressiva para a obra. Voltamos para o poema. Existem apenas 4 maneiras de morrer que um espírito sarcástico poderia ter me dito. Há uma morte que ocorre relativamente repentina. Há uma morte que ocorre de forma relativamente gradual. Há uma morte que ocorre relativamente sem dor. Existe a morte que é cheia de dor. Assim, por vários meios, elas são combinadas. O repentino e o gradual, o indolor e o doloroso. Para ceder apenas 4 maneiras de morrer. E não há outras. Mesmo depois que a voz parou de falar, eu escutei ele falar de novo. Depois que horas e dias e anos se passaram, eu escutei mais algumas palavras. No entanto, tudo o que eu ouvi foram os ecos mais fracos me lembrando. Não há outros. Não há outros. Foi então que comecei a conceber para este mundo um plano especial. A voz volta mais uma vez. O instrumental aos poucos se torna mais alto e presente. Somos jogados ao poema de novo. Não há meios para escapar deste mundo. Penetra até no seu sono, e é a sua substância. Você está preso em seus próprios sonhos, onde não há espaço, e o inferno eterno onde não há tempo. Você não pode fazer nada que não foi mandado fazer. Não há esperança de escapar desse sonho, no qual nunca foi seu. As próprias palavras que você fala são apenas suas próprias palavras. E você fala como um traidor, sob sua tortura incessante. A voz volta. Agora o instrumental está alto e claro. Ele penetra em seu ouvido como uma faca pontiaguda. O poema retorna mais uma vez. Há muitos que têm planos para este mundo e sonham com reformas selvagens e vastas. Eu os ouvi conversando enquanto dormiam, de mutações elegantes e aniquilações astutas. Eu os ouvi sussurrando nos cantos de casas tortas e nos becos e ruelas estreitas desse universo tortuoso e rangente. Que eles, com seus novos designs, foram feitos corretos e sólidos. Mas cada um desses projetos novos e mal concebidos está perturbado em seu coração, pois eles veem este mundo como se fosse sozinho e original, e não como apenas um de contar como os outros, cujos pesadelos precedem todos, como um jardim horrível cultivado de uma única semente. Eu tenho ouvido esses sonhadores falando enquanto dormem, e eu fico esperando por eles, como no topo de um lance de escadas escuro. Eles não sabem nada de mim.
e nenhum dos segredos do meu plano especial, enquanto eu conheço cada passo torto deles. A voz se faz presente de novo. O instrumental é mais alto do que nunca. Antes que qualquer pergunta pudesse ser feita pelo ouvinte, o poema retorna. Era a voz de alguém que esperava nas sombras, que estava olhando para a lua esperando eu virar a esquina e entrar em uma rua estreita e ficar com ele no brilho opaco do luar. Então ele me disse, ele sussurrou, que meu plano foi mal interpretado, porque, disse ele, não há nada a fazer e não há nada para onde ir. Não há nada para ser e não há ninguém para saber. Seu plano é um erro, ele repetiu. Este mundo é um erro, respondi. Mais uma vez, as falas balbuciadas da voz podem ser escutadas, porém, o instrumental se torna silencioso. Em seu lugar, um incômodo ruído, como se fosse um glitch sonoro. O poema continua. As crianças sempre o seguiram. Quando o viam pulando, um passo engraçado, um homem engraçado, um homem engraçado, engraçado, engraçado. Ele os fazia rir às vezes. Ele os fez rir, oh sim, ele fez. Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez. Oh, como ele os fez rolar. Um dia ele os levou para um lugar. Ele conhecia um lugar especial e disse-lhe coisas sobre este mundo. Este mundo é engraçado, engraçado, engraçado. O que os fazia rir às vezes. Ele os fez rir, oh sim, ele fez. Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez. Oh, como ele os fez rolar. Então o homem engraçado que os fez rir, às vezes ele fazia, revelou a eles seu plano especial. Seu plano engraçado, muito especial. Sabendo que eles entenderiam e talvez rir às vezes. Ele os fez rir. Oh sim, ele fez. Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez. Seus olhos se arregalaram sob as pálpebras. E como ele os fez rolar. A voz retorna, e junto com ela, o instrumental, que de forma inquietante, preenche os ouvidos do ouvinte com sua melodia macabra. O poema mais uma vez retorna. Eu aprendi os fatos pela primeira vez com um lunático. Em uma sala escura e silenciosa que cheirava a tempo e espaço obsoletos. Não há pessoas. Nada parecido com isso. O fenômeno humano é apenas a soma de camadas densamente enroladas de ilusão, cada um dos quais se enrola na suprema insanidade. Mas existem pessoas de qualquer tipo. Quando tudo o que pode ser são espelhos irracionais, rindo e gritando enquanto desfilam, em um sonho sem fim. Mas quando eu perguntei ao lunático o que era, jurou-se dentro destes espelhos. Enquanto marchavam sem parar em tempo e espaço obsoletos, ele apenas olhou e sorriu. Então ele riu e gritou. Em seus olhos negros e vazios, eu vi por um momento como em um espelho, uma forma da sombra da divindade, em voo de seu infinito obsoleto, de tempo e espaço e o pior de tudo, sonhos deste mundo, meu plano especial para o riso e os gritos. A voz retorna, o instrumental continua, a confusão prevalece, e assim o poema retorna. Nós fomos ver algum showzinho que foi encenado em um antigo galpão, além da periferia da cidade. E em seus começos tudo parecia bem.
palco de cortina em miniatura brilhava na escuridão, enquanto aquelas bonecas saltitavam em seus fios diante de nossos olhos. E no início tudo parecia bem. Mas então veio um pequeno ponto de virada que alguns notaram. E eu era quem silenciosamente deixou o show. Não, eu não fiz, porque eu podia ver para onde as coisas estavam indo. Enquanto as travessuras daquelas bonecas ficavam estranhas, com seus minúsculos puxões, minúsculos membros. Os outros ao meu redor ficaram chocados e se afastaram e abandonaram o show, que foi encenado em um antigo galpão, além do limite da cidade. Mas eu queria testemunhar o que nunca poderia ser. Eu queria ver o que não podia ser visto. Mas o momento do desastre consumado, meus bonecos se viraram para o mestre das marionetes. A voz, o instrumental, o poema. Era crepúsculo e eu estava em uma névoa acinzentada do vasto edifício vazio, quando o silêncio foi enriquecido por uma voz reverberante. Todas as coisas deste mundo, ele disse, são de apenas uma essência, para o qual não há palavras. Esta é a maior parte, que não tem começo ou fim, e a única essência deste mundo para o qual não pode haver palavras. São todas as coisas deste mundo. Esta é a parte menor que teve um começo e terá um fim, e para o qual as palavras foram concebidas apenas para falar. Os minúsculos seres quebrados deste mundo, ele disse. O início e o fim deste mundo, ele disse, para o qual as palavras foram concebidas apenas para falar. Agora remova essas palavras e o que resta, ele me pergunta. Enquanto eu estava no crepúsculo daquele vasto edifício vazio. Mas eu não respondi. A pergunta ecoou continuamente, mas eu permaneci em silêncio até que os ecos morreram. E conforme o crepúsculo passava para a noite, eu senti meu plano especial para o qual não há palavras, movendo-se em direção a uma escuridão maior. Há alguns que não têm voz, ou que nunca irão falar, por causa das coisas que eles sabem sobre este mundo. Porque os pensamentos que preenchem um cérebro, aquele é um cérebro danificado. Porque a dor que preenche um corpo, aquele é um corpo danificado. Existem outros mundos, incontáveis outros mundos, cada um dos quais está sozinho em uma escuridão infinita vazia, em onde nenhuma voz é capaz de falar, quando um cérebro está cheio apenas de pensamentos danificados, quando um corpo danificado é preenchido apenas com dor, e está sozinho em um mundo rodeado por uma escuridão infinita e vazia. E existe em um mundo para o qual não há nenhum plano especial. Quando todos que você amou finalmente se forem, quando tudo que você sempre quis finalmente acabará,
Quando todos os seus pesadelos ficam obscurecidos por um tempo, como por um farol brilhante sem cérebro, ou um eclipse ofuscante das muitas formas terríveis deste mundo. Quando você está calmo e alegre e finalmente sozinho, então em uma grande nova escuridão, você finalmente executará seu plano especial. Muitas coisas podem ser tiradas do poema de Ligotti. Alguns podem interpretar como uma história de alguém com problemas psicológicos lidando com o dia a dia. A voz distorcida, o lunático visto nos espelhos, a criatura na qual o narrador não sabe se está morto ou dormindo, e até o próprio narrador e o seu tal plano especial poderiam ser uma representação de um indivíduo passando por um episódio esquizofrênico. As vozes constantemente expressando ideias sem sentido e incompreensíveis para o ouvinte servem como indícios dessa ideia. Alternativamente, o poema pode ser uma metáfora para o suicídio. O tal plano especial é na realidade a morte do narrador. As frases "mas aquele dia não terá outros depois" e "não haverá mais mundos como esse" podem ser vistos como indícios dos pensamentos suicidas do narrador, que planeja se livrar da dor que é a sua existência. Frases como "mais uma vez sentimos as pequenas trepidações nas pernas", "mais uma vez somos mutilados por um grande medo opressor" e "este mundo é um erro", respondi, são indícios de como o narrador enxerga a sua vida, um erro a ser corrigido, e essa correção vem com a morte. A repetição da primeira estrofe no final do poema pode ser interpretado como o narrador finalmente cedendo aos seus pensamentos, cometendo então o seu plano especial, a sua própria morte. Acredito que tratar o poema de Ligotti como os devaneios insanos de alguém mentalmente instável é uma interpretação válida, mas pessoalmente não acredito que esse seja o ponto que a obra quer ressaltar, muito menos a fonte de seu desconforto e medo. Eu tenho um plano especial para esse mundo. De todos os projetos feitos por Ligotti, o que mais expressa suas ideias de forma explícita. Isso é o medo da nossa própria existência e o desespero de ter uma mente. Eu gostaria de pegar e interpretar o que cada estrofe significa para poder explicar melhor o que eu acredito ser o tema do poema. A primeira estrofe conta com um narrador argumentando que no momento em que todos que você já amou se forem, tudo que já almejou sumir, quando você finalmente estiver sozinho no escuro, só assim você poderá executar o seu plano especial. Acredito que os versos são sobre o que faz o ser humano ser, entre aspas, importante, as conexões que ele faz com os próximos, os seus objetivos de vida, independente de quais sejam. É isso que nos fazem ser seres pensantes. Porém, para o plano especial ser executado, nada disso precisa importar. Nós precisamos da solidão e do escuro. É como se esse plano fosse muito maior do que nós como um ser, e todas essas trivialidades apenas atrapalham a execução dele. Aqui nós temos a primeira aparição da voz robótica, porém eu não irei comentar sobre ela ainda, já que a segunda estrofe nos dá uma ideia melhor do que o que poderia ser essa voz. A segunda estrofe nos mostra o narrador conversando com uma criatura misteriosa, no qual ele não sabia se estava dormindo ou morta. A criatura fala sobre como é preciso ter um plano, esse que precisa ir além da carne, os dentes e a fome, um plano que fosse além dos ossos, da poeira dos ossos e do vento que leva a poeira. O narrador então imagina uma escuridão que precede a escuridão da noite e uma luz que não devia nada à luz do dia. Acredito que essa criatura na qual o narrador está conversando é Deus, ou alguma forma divina portadora de um conhecimento além da compreensão humana. A voz robótica é essa figura divina conversando com o narrador, uma voz totalmente incompreensível para nós, mas clara e cristalina para o narrador. O seu plano vai além da figura humana, por isso as frases sobre remover a carne, os dentes e a fome. A figura está removendo o ser humano da equação, um plano que ia além da própria morte, em rumo à escuridão. Não sabemos o que necessariamente é esse plano, mas nós definitivamente não estamos incluso nele. Ligotti por várias vezes já usou a figura
figura de Deus em suas obras, sempre vista como uma criatura misteriosa e com intenções abstratas. Dizer que algum tipo de Deus pode existir é vivificar o seu ser como um mistério. Definir um Deus como existente porque ele atende a certos critérios de divindade é matá-lo, transformando-o em um ídolo barato com uma equipe publicitária de teólogos por trás. Isso explicaria por que tantas divindades, todas elas na verdade, se desintegram ou estão em um processo de desintegração. Eventualmente, todo Deus perde seu mistério porque se tornou superqualificado para sua função. Depois que o mistério de um Deus se desfaz, recomeçam os argumentos em favor da sua realidade. A lógica intervém para ressuscitar o que foi sagrado de sua saudável imprecisão. Finalmente, outro Deus vivo é consignado ao mortuário dos estudiosos. A ideia de Deus explicada por Ligotti lembra muito o conceito do demiurgo, ser divino que, de acordo com Platão, é um ser que contempla ideias e as expressa na matéria, sendo um mediador entre nós e o verdadeiro Deus criador de tudo. Contudo, o conceito do demiurgo é diferente no gnosticismo, onde a criatura é vista como uma personificação do mal, tendo o papel de ordenar o mundo material, já que o gnosticismo acredita em um Deus desconhecido no qual habita e reina o plano espiritual, dito como superior. Isso deixa o demiurgo como o rei do plano material, ou seja, o inferior. Essa posição faz com que ele seja a razão da miséria que lidamos como ser vivo. As obras de Ligotti aludem muito ao conceito gnóstico do demiurgo, nossa existência controlada por um ser maligno que não almeja o nosso bem, e isso nos leva a uma vida de medo e desespero. A terceira estrofe exemplifica bem a insatisfação do narrador com o mundo em que vive, a monotonia de cada dia, a dor física e mental passada por todos nós, constantemente cercados por um medo avassalador. Nesse momento, o narrador fala que não existirá mais dias assim, não existiria mais mundos assim, pois ele tem um plano muito especial, plano este que não envolve a sua morte, mas sim a morte da existência como um todo. A única forma de escapar do medo, da dor, da incerteza, é se simplesmente deixarmos de existir, não só nós, mas também a própria realidade. Mas aquele dia não terá outros, não haverá mais mundos como este. Esse é o plano especial que o narrador tem reservado para esse mundo, a morte dele, desaparecer no nada, sem vestígios. Não haverá mais dias, não haverá mais mundos, não haverá mais vida. A quarta e quinta estrofe elaboram na ideia da dor em que a nossa existência nos proporciona. A criatura explica para o narrador que existem 4 maneiras de morrer, e por mais que todas elas sejam diferentes umas das outras, o fato inegável é que elas sempre levam para o mesmo destino. Não importa o quão doloroso, o quão cedo ou quão indolor e tarde ela venha, a morte continua sendo a nossa única certeza em nossa vida. Não há outros, nesse caso, não há outra forma de viver. Não há outra forma de escapar da nossa única parada. Não há como escapar do mundo em que fomos concebidos, desse sonho que nunca foi nosso, de uma vida no qual nunca tivemos sequer a escolha de ter ou não. A frase "você não pode fazer nada que não foi mandado fazer" sedimenta a ideia de nós não termos sequer a nossa própria voz nesse mundo. Somos dados uma consciência, porém não somos dados o poder de pensar por conta própria. Seguimos dogmas e crenças até o dia da nossa morte inevitável, e isso perturba o narrador. A sua insignificância como espécie perante tudo na sua volta o faz fantasiar ainda mais com seu plano especial. O 6º e 7º parágrafo mostram como o narrador enxerga o seu plano como uma escolha heróica e triunfante. Mesmo a criatura o avisando sobre a futilidade do seu plano e que ele era mal interpretado, o narrador, em uma posição de julgamento, retruca que o seu plano não é um erro, este mundo que é um erro. Aqui eu interpreto como o narrador tomando a figura de Deus para executar o seu plano, em contrapartida da criatura, que enxerga e rege a existência de uma forma maliciosa e sádica. O narrador acredita que a aniquilação da vida é uma forma de livramento para nós, assim, assumindo a forma de um Deus misericordioso. A próxima frase me chama um pouco a atenção, pois ela representa o narrador falando de alguém. Essa pessoa era seguida por crianças que riam dele com o seu passe engraçado. O homem as guia para algum lugar onde possa contar o seu plano especial, com as crianças mais uma vez caindo na gargalhada. É uma estrofe meio confusa, mesmo lendo repetidas vezes eu continuo em dúvidas sobre o que ela quer representar. O melhor que eu consigo pensar é que essa é uma tentativa desesperada do narrador de convencer outros sobre a sua ideia e visão de mundo. Ele tenta convencer as crianças dessa verdade perturbadora, crianças que são seres mais manipuláveis e impressionados. Porém, o narrador é visto como um homem engraçado. Nada do que ele fala é levado a sério. O seu plano não é nada mais que uma piada de mau gosto. Essa próxima estrofe é bem interessante, já que mostra o encontro do narrador com alguém que ele considera ser um lunático dentro de uma sala de espelhos. O fenômeno humano é apenas a soma de camadas
camadas densamente enroladas de ilusão. Aqui eu enxergo o narrador mais uma vez criticando a falta de escolha que o ser humano tem, resultando apenas na ilusão de um controle sobre sua vida. Os diversos reflexos rindo e gritando são manifestações de outras vidas, todas fazendo a exata mesma coisa, todas reproduzindo o mesmo reflexo. A pergunta que resta é: quem seria o lunático? Eu acredito que ele seja o próprio narrador, que inconscientemente sabe da natureza de seu estado mental. A sala de espelhos não só serve como uma metáfora para nossa ilusão de escolha, mas também como reflexo da alma do narrador, desesperado e de forma lunática, procurando racionalizar a sua dor. Para mim, essa é a estrofe mais interessante do poema, pois condensa os pensamentos de Ligotti em apenas algumas frases. O narrador está em um show de marionetes sendo apresentado em um galpão na borda da cidade. Ele está acompanhado com outras pessoas na plateia. Todos assistem aos coreografados passos das marionetes, que se movem de forma elegante. Porém, existe um ponto de virada, no qual o narrador e alguns outros também notam. Nesse momento, todos vão embora aterrorizados. Mas o narrador fica. Ele sabe exatamente onde aquilo estava indo. Ele via as cordas puxando as marionetes, controlando cada minúsculo movimento delas. Acima de tudo, o narrador sabia quem estava controlando elas, esperando o momento em que as marionetes se revoltariam contra o seu mestre. O simbolismo é mais claro do que nunca aqui. Muitos de nós percebemos o pequeno showzinho que a nossa vida é. Nós vemos as cordas presentes em cada um da nossa volta, sendo manipulados por alguém, mas mesmo assim, nós não fazemos nada. Seria por medo ou por sabermos que não há nada que se possa fazer. De qualquer maneira, o narrador claramente enxerga através do show. A frase "Meus bonecos se viraram para o mestre das marionetes" mais uma vez reforça a ideia do narrador ter assumido a postura de Deus. Ele espera que a sua criação se vire contra ele e que enxergue o destino frio que vos aguarda. As próximas duas estrofes eu enxergo como a morte do ego do narrador, que, de acordo com a psicanálise e de algumas crenças, a morte do ego é o desaparecimento do senso de identidade de um indivíduo, ou a remoção da percepção de si mesmo como uma entidade separada de seu ambiente social ou físico. O eu simplesmente deixa de existir. Há alguns que não têm voz, ou que nunca irão falar, por causa das coisas que eles sabem sobre este mundo, porque os pensamentos que preenchem o cérebro, aquele é um cérebro danificado, porque a dor que preenche um corpo, aquele é um corpo danificado. O narrador conclui que a dor sempre vai existir dentro de nós, não importa os momentos de felicidade e prazer que possamos sentir, a dor, o desespero e o medo sempre estarão presentes. Não vale a pena ser em um mundo onde a dor é o único sentimento constante, onde a morte, a nossa única certeza, nos deixa apavorados de saber o que sequer está além dela. Existir é um erro, a nossa mente é um erro, sentir é um erro, e para consertar isso, precisamos desaparecer. Então, a conclusão do poema chega e, uma repetição da primeira estrofe, compreendemos o seu significado. O narrador, Deus, constata a morte do seu ego. Todos que ele amou sumiram, tudo que ele sempre quis deixou de existir, todos os seus medos deixaram de existir, os pesadelos cederam, e então, dentro de uma grande escuridão, calmo e finalmente alegre, Deus executa o seu plano especial. A morte de tudo. Não há mais nada para saber, não há mais ninguém para ser, não há mais nada para imaginar, não há mais nada para vagar. Eu tenho um plano especial para este mundo. Acredito que, por ser uma obra mais underground, presente em listas de iceberg para vídeos de internet, muitas pessoas podem tratar o poema como um simples conto sobre uma voz macabra e os seus pensamentos filosóficos sem sentido. Mas tanto o poema de Ligotti quanto o excelente trabalho musical de Kurt 93 ressaltam o que é, na minha visão, uma história extremamente perturbadora por conta da sua intimidade. Como eu disse no começo do vídeo, o terror é um gênero que sempre explorou o lado mais íntimo e inseguro do ser humano. Não é à toa que obras tão veneradas do horror são conhecidas por sua abordagem de temas considerados como tabu ou que causam repulsa e um desconforto geral na sociedade. Na maioria das vezes são lembranças constantes da nossa fragilidade e mortalidade, e o poema de Ligotti emula esses sentimentos com maestria. O que faz a obra ser ainda mais aterradora é o fato de não existir uma ameaça física no poema. Não existe um ser antagônico usado como artifício para o horror. O medo e o desespero vêm de ideias que
que já tivemos, sentimentos que já compartilhamos, medos que já experienciamos, a ideia de que não podemos escapar da dor, mesmo nos momentos de pura felicidade, o medo de questionar a nossa própria importância perante ao mundo, o desespero de não saber o que pode existir após a nossa morte, a única certeza na nossa vida também esconde a maior incerteza dela. O que há após partirmos deste mundo? Uma questão tão simples, porém desconfortável de se pensar, e na minha opinião, a afirmação mais assustadora da obra: nós não temos controle de nossas próprias vidas. O ser humano, consciente e racional, ainda assim é guiado por crenças e dogmas, fazendo o que somos mandados fazer e pensamentos que somos condicionados a pensar. O nosso livre-arbítrio é colocado em xeque quando nada do que fazemos de fato parece ter tido nosso controle. Para alguns, é reconfortante a ideia de algo ou alguém nos cuidar. Para outros, é amedrontador a falta de autonomia que temos. Sob essa ótica, o plano do narrador parece até racional. A única manifestação de controle nosso seria a aniquilação de tudo, a remoção do nosso consciente. Assim, não sentiríamos mais a dor da dúvida e, finalmente, descansaríamos em paz. As ideias e conceitos de Ligotti criam um cenário inquietante, onde não existe um raio de luz no fim do túnel. Muito pelo contrário, a esperança vem do escuro total, vem da morte daquilo que nos dá identidade e sentimentos. A mesma consciência que é tratada como um erro da humanidade é a que clama por um plano especial para este mundo. Nightmares are for a time obscured, as by a shining brainless beacon, or a blinding eclipse of the many terrible shapes of this world. When you are calm and joyful, finally entirely alone, then in a great new darkness, you will finally execute your special plan.